Fala aí, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos aqui novamente à nossa trilha, né, Elasticsearch na prática. E hoje nós vamos para a nossa aula número 5, né, que é baseada em visualização no Kibana. Então, isso quer dizer que a gente já fez a nossa instalação, já fizemos nossa indexação, já aprendemos um pouquinho ali sobre buscas, né, simples, já aprendemos um pouquinho sobre buscas um pouco mais complexa, né? Como fazer melhor os nossos filtros, como executar melhor, né? Como deixar o nosso Elasticsearch mais confortável com aquilo que a gente vai buscar ali, né? As melhores opções de busca. Então hoje a gente vai trabalhar, né? Os nossos primeiros dashboards ali de visualização em cima dos dados que a gente indexou, né? Então pensa o seguinte, né? Vamos dar forma visual para tudo aquilo que a gente já trabalhou, né, nas quatro primeiras aulas aqui, tá bom? Então, você vai aprender a transformar documentos em dashboards práticos e simples, né, que vai ser usual no seu dia a dia, né? É, e pensa que você vai ter um dashboard pronto para mostrar ali, para fazer sua apresentação. Tá bom? Então, a aula de hoje vai ser baseada nisso, né, em visualização dos dados, né, em formas de dashboards ali, né, de visualização. Então, imagina assim, ó, por que, que é bom, né? Por que, que a visualização ela é importante, né? Quando a gente fala de Elasticsearch. Então, imagina seu time de operação, né, tendo que monitorar centenas de servidores, né? Isso é um caso real de dia a dia, de usos do cotidiano de quem trabalha com monitoração, certo? Então imagina que se a gente não fizer uma visualização, imagina o tempo, né, que as pessoas vão ter de ficar rodando query e lendo JSON, né? Imagina você passar o dia inteiro lendo query e JSON para fazer uma análise, né? Coisa que poderia ser visual. Então, qual que é a nossa ideia aqui? É tornar esses insights visuais em alguns segundos, né? Então, diferente de você ter que analisar, ter que criar queries, você já vai ter ali pronto o que você precisa ver, certo? É, então, imagina que você está olhando, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Imagina o painel do seu carro. Imagina se você tivesse que olhar o motor para ver o que ele está dizendo, né? Então o painel serve para isso, mesma coisa de um painel de carro. Então no painel do carro vai estar lá com alguns sensores, com algumas indicações de qual é o seu problema. Beleza? Ficou claro? Então vamos começar aqui o nosso dia, tá bom? É, então aqui, ó, mais uma vez o nosso Kibana, né, com os nossos dados indexados. Então lembra que a gente indexou dados, né, em agosto de 2025. Então sempre ajuste aqui a sua query para ver os dados de agosto de 2025, né? Você pode setar aqui, tem alguns tipos de maneira de setar. Você pode setar de maneira absoluta. Então se você vier aqui, ó, agosto, né? Do dia 1º de agosto para absolutamente 30 de agosto. Opa, agosto, 31 de agosto. Olha lá, você tem lá os nossos documentos, certo? Aqui, se eu setar aqui das 0 hora, aqui, até as 23h59. Aí, vamos ver para ficar mais preciso, olha lá. Opa, deve ter alguma coisinha fora aqui, 23h59. Cadê? Dá um update. Ok. Aqui a gente tem a nossa base de dados, né? A nossa completa, né? Então aqui você está vendo todos os seus dados. Então é com esse dado que a gente vai trabalhar, tá bom? De agosto de 2025. Vamos dar uma olhada no nosso repositório aqui, ó. Então vamos lá, no visualização, né? Kibana, aula 5, as instruções. Então aqui eu criei instruções de como você criar cada dashboard, tá bom?
Então, basicamente, eu vou seguir aqui, né, as instruções da aula, tá bom? E vou trazer para vocês o resultado final de todos esses dashboards aqui, ok? Então vamos lá. O primeiro passo, eu não lembro de ter criado, eu criei aqui, mas eu não lembro se a gente criou. Tem uma opção aqui no Kibana chamada Data Views, tá vendo? Então eu vou deletar o que tem aqui só para vocês entenderem onde está a mágica. Então, ó, vou dar um delete. Então, se eu voltar aqui no Discover, olha lá, eu não consigo ver mais aqueles dados que eu vi aqui, aquela barra, né, as barras. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é criar um data view, tá bom? Então, você vai criar um data view, olha lá. A gente tem ali, né, o que... Vou dar um nome de hosts, né? E aqui você vai criar o pattern, né? Então, ó, infra hosts, certo? Asterisco. E aqui ele vai te pedir o timestamp, né, o campo de data. Você vai clicar aqui, ó. Ele vai automaticamente mapear, ó lá, para você bonitão, os seus dados, tá bom? Então, o primeiro passo que você faz aí, se você não criou ainda, é criar um data view, beleza? Estamos claro até aqui? Acho que é tranquilo, né? Então, vamos dar uma explorada aqui, ó, no Visualize Library, tá bom? É onde a gente vai começar a criar as nossas visualizações, certo? Então, o primeiro desafio é criar um gráfico, né, uma visualização de pizza por quantidade de hosts por CPU, beleza? Então, vamos lá. Criei, a gente vai usar o Lens, tá bom? Que é uma maneira mais simples e mais tranquila de criar os seus dashboards. Então a tela que você vai ver basicamente é essa tela que está aparecendo para você aí, beleza? Então qual que é, né? Então a gente vai mostrar aqui a proporção de hosts online, warm e offline, ok? Vamos arrastar aqui, cadê? Aqui que a gente precisa, status, né? Aqui. A gente vai arrastar o status aqui, ok? Vamos ajudar aqui, ó. A gente vê os tipos de gráfico que a gente quer. Então, a gente quer um gráfico de pizza, ok? Vai lá. Tá? Online, offline e warm, né? Então, simples, né? Nossa primeira visualização. Olha lá. Simplesmente arrastei aqui o status para os nossos slides e ele já me trouxe aqui bonito, né? A quantidade a porcentagem, né, de hosts por status, tá bom? Como está o nosso status. Então agora eu vou salvar esse cara, né? Eu vou dar o nome aqui de hosts por status. Eu vou deixar aqui, ó, que é a porcentagem, beleza? Olha lá. Save, opa, não tem dashboard e para adicionar na liga, ok? Então é uma visualização isso. Olha lá, certo? Então nosso primeiro caso aqui, simples, né? Rápido e prático, certo? Já está aplicado aqui o nosso primeiro. Então vamos voltar aqui para o nosso Visualize Library. Olha lá, o que você salvou. Então você vem aqui, ó, olha lá, tá bonitão, beleza? O nosso segundo passo aqui é criar uma visualização em barras, né, com uso médio de CPU por serviço, tá bom? Então, vamos lá, de novo, ó, né? Visualização, lens, aí barra, né? Tem tipo de barra, vertical e horizontal, tá bom? Então vamos lá. Cadê aqui? Host, serviço, status. Cadê? Aqui. Desculpa. A 2, tá bom? Tá valendo a 3 aqui. Então, ó, cria um gráfico de barras, né? De uso médio de CPU por memória, tá bom? Por serviço, perdão. Então vamos lá. Então eu sei que o serviço, né? A gente vai colocar aqui serviço no nosso host X, certo? E CPU no nosso host Y. Olha lá, beleza? Vamos dar mais aqui. Aqui você elenca quantos você quer, né? O valor. Eu vou colocar aqui, crescer um pouquinho mais. 10, por exemplo, tá bom? E aqui você fala o que você quer, média por CPU, ou se você quer customizar o seu ranking, tá bom? Eu vou deixar assim, porque aqui já me atende, tá bom? Olha lá. Então, ó, veja.
Aqui está, né, a média de CPU por serviço, né? Então, do jeito que a gente queria ali, esse era o nosso objetivo. Aqui você pode dar um nome, tá vendo? Para mudar o nome ali na lateral. Serviço, ó, média CPU por serviço. Aqui, ó, tá vendo? Ó, já mudou aqui. Opa, escrevi bem ali serviço, né? Aí, tá aqui. Então, ó, pronto. Certo? Olha lá, simples, né? Aqui tá a nossa média de CPU por serviço, tá bom? A gente salva também e aqui vamos dar um nome. Média CPU X serviço, ok? Olha lá. Também não, adicionar ao library, ok? Olha lá. Puf. Pronto, aqui nós temos o nosso segundo dashboard, né? Então, ó, simples e fácil também, né? Apliquei ali no eixo X e apliquei CPU no eixo Y, né? Então, tá aqui o nosso resultado, tá vendo? Os serviços, né? E a sua média do CPU, tá bom? Olha lá, simples, né? Bem tranquilo de fazer, certo? Então, o nosso terceiro, né? A tabela top 10 hosts por memória, certo? Então, vamos lá. Lens, né? Aqui eu sei que eu vou usar uma tabela, ok? Host, CPU, status e o que tem aqui? Hosts, status, serviço. Olha lá, beleza? E memória. Memória tem? Não. Memória. Olha lá. Então aqui a gente tem. Aqui eu posso aumentar a quantidade, colocar. Eu posso aumentar também. E aqui eu posso aumentar também. Tá bom? Então aqui a gente tem, ó, média de memória, né, por CPU, média de memória, média de CPU, né, a quantidade, né, os serviços, né, e o status, tá bom? Então, ó, você vê aqui, ó lá, certo? Maravilha. Então aqui você pode customizar, né? Cadê? Aqui é o nome, tá vendo? Quantidade, por exemplo. Aqui você pode criar os demais. Média de CPU. Cadê? Média de memória. Hosts. Hosts. Serviço. E status. Então lá, basicamente uma tabela com os nossos status, os serviços, né, a quantidade e a CPU, média de CPU e média de memória. Eu vou até tirar aqui essa quantidade, que talvez ela não faça muito sentido para o nosso gráfico. Olha lá, maravilha. Memória.
Ele pede para habilitar o modo de... Mas ó, vamos lá. De novo, né? Nossa tabela aqui toda certinha, ó. Por média, né? Por máximo, tá bom? Dos valores, ó, tudo ordenadinho, bem bonitinho, né? Então, aqui mais um, né? Mais uma visualização criada, né? Você viu que não tem muita dificuldade, né? Se você souber onde posicionar e o que mover ali, você vê que você cria os seus dashboards de maneira bem simples ali, né? Então vamos chamar aqui, ó, top hosts por memória. Ok? Top hosts por memória. Se você quiser fazer aqui, opa, olha lá, tá vendo? Ordenar por memória, né? Por uso, olha lá. Certo? 100% da nossa requisição atendida, né? Você vai ver que aí pede 10, né? Então, se você quiser trocar os 10, você pode trocar os 10, tá? Não tem problema, tá? Então, salvar aqui o nosso dashboard. Save. Save. Maravilha? Então, ó, já temos 3 dashboards criados, né? Então, bem simples, tá? De maneira bem intuitiva, tá bom? Agora, a linha do tempo, né, de CPU, do uso de CPU, né? Então, vamos pensar, CPU ao longo do tempo, beleza? Então, vamos lá, ó, utilizando o Lens de novo, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, a gente precisa ver ao longo do tempo, então a gente vai usar o timestamp, ok? E vamos ver CPU, olha lá, o uso de CPU ao longo do tempo. Deixa eu ver aqui, CPU, média de CPU. Aqui, quando a gente fala, né, da questão das médias e tal, você pode modificar. Você pode dizer, por exemplo, o máximo, né, de CPU ao longo do tempo. Ele vai topar 100, tá vendo? Todo mundo bateu 100 lá. Então, o que eu uso? Eu uso a média de CPU, certo? Olha lá. Pode usar o mínimo, 0, certo? Média, tá bom? O último valor, olha lá. O último valor de cada servidor, né? Mas como a gente está trabalhando com média, então eu vou deixar aqui. Ó. Média de CPU, ok? Certo? Se você quiser ainda adicionar deixa eu ver como é que vai ficar esse breakdown aqui. Olha lá. Você consegue adicionar para o hosts ainda, tá vendo? E aí você define a quantidade de hosts que você quer que apareça ali. Vamos fazer 10 hosts aqui, ó. Olha lá. Certo? Aqui você pode trocar o tipo de barra também, né? Se está na vertical, você pode pôr na horizontal. Você pode pôr na horizontal stack, tá vendo? Aí quem define, né, a melhor visualização é você. Olha lá. Certo? Ó, vou deixar assim, ok? Ó, beleza? Então aqui temos a média de CPU por host, ó lá. Tá vendo? Ó. Certo? Listei 10 hosts, trouxe a média de CPU de host por... Certo? Se você for posicionando, você vai ver cada host ali, a média de CPU ao longo do tempo. Beleza? Aqui, ó, é né, cada host tem a sua... Ó lá. Beleza? Então é isso aqui, né? Vamos salvar isso aqui, ok? Não adicionar a um dashboard. E vamos colocar aqui CPU ao longo do tempo. Certo? Olha lá. Fechou? Salvar aqui, tá salvo. Garantir. Então aqui, ó. Nós temos aqui 4 visualizações prontas, né? Que já servem para nortear o seu time, né? Então, beleza. Aí pensa que isso vai estar, se você precisa lá no seu NOC, no seu SOC, colocar um telão.
né? Então, imagina que você vai ter que colocar 4 visualizações dessa num telão. É necessário? Não, né? A gente pode juntar essas visualizações dentro de um dashboard. Então, uma tela única, né? Então vamos aqui, ó. Dashboards, certo? Vou criar meu primeiro dashboard e vou adicionar um painel que a gente já criou. Então vou lá, adicionar painel de CPU, adicionar painel de hosts, adicionar painel de média e adicionar painel de memória. Olha lá, que coisa linda, um do lado do outro, certo? Numa única visualização, certo? Então, ó, vou dar um save, vou chamar isso de overview, overview infrahosts, agosto de 2025. Beleza? Olha aqui que beleza. Temos um único, então. O que que o pessoal vai usar lá? Cara, só o seu painelzão, né? Aqui, um único painel, certo? Ó. Opa, calma aí. Não era isso que eu queria fazer, não. Aqui, full screen. Olha lá. Certo? Fechou? Aqui, ó. Ainda você pode colocar aqui, cadê? Refresh, ó, se for algo que vai mudando, mas se você tiver um dado no real time, você pode. Opa, desculpa. Aqui. Então, você pode habilitar o refresh e então a cada 1 minuto esse painel vai ser automaticamente atualizado. Então, se for um dado vivo, né? Pensa que assim, aqui a gente está com um dado imputado lá no mês de agosto. Então, isso aqui não vai mudar, né? Mas pensa que é um dado vivo, né? Que o seu pessoal está acompanhando a sua infraestrutura no real time. Então vai lá, ó, habilita para eles aqui, né? Uma visualização refresh a cada um minuto, ou você escolhe a quantos segundos, minutos, horas, né? Quando você quer atualizar, salva, né? E pronto. É isso aqui, né? Que a gente tem. Beleza? A cada 1 minuto ele vai fazer um auto refresh e vai te trazer a métrica daquele momento, né? Do online, tá bom? Então, aqui, o que a gente criou hoje? Né? Criamos ali 4 visualizações, né? Muito importantes cada uma, né? Originando ali o que foi pedido no exercício, tá bom? E por fim, montamos o dashboard que vai te dar uma visualização única, né? Então, você pode, seu time de NOC, né? Seu time de SOC pode trabalhar com um único gráfico, tendo ali todas as informações visual numa única tela, né? Então, isso já dá para o seu time um insight visual de forma mais rápida para poder detectar determinados tipos de problema que possam acontecer, né, naquele momento, nas próximas horas e tal, trabalhando visualmente, vendo isso acontecer no tempo real, né? Isso aqui já é um grande trabalho, né? Para quem não tem nada, então imagina que você já criou alguma coisa, seu time já vai sair trabalhando, vai sair com um dado ali empoderado, né? Para tomar decisões baseado nesse simples gráfico que a gente criou. Vocês viram que foi uma maneira simples de criar, né, o gráfico, tá? Dá para a gente mexer mais, dá para a gente, tava óbvio que dá, né? Aqui a gente consegue fazer muitas coisas, mas isso é o básico, né? Para a gente, como a gente está aqui aprendendo, então isso aqui para você já vai ser o pulo do gato, tá bom? Então, eu deixei aí algumas observações lá no nosso instruções, tá bom? Algumas informações importantes, né? Dá para você exportar, dá para você reutilizar, né? Para fazer relatórios executivos para usar nas bases do SOC, do seu NOC, né? É, então, essa aula ela é muito importante para você ter essa noção de que você pode tornar, né, todos os seus dados consumíveis, né? Então, saímos daquela coisa de fazer query na mão e passamos para trazer isso visual. Então, imagine a facilidade, né, do dia a dia que você vai dar para o seu time trabalhar, né? Para a tranquilidade do seu time trabalhar, tá bom? Pessoal, hoje a aula de hoje é isso, né? A gente criar os nossos primeiros dashboards, mexer um pouquinho aqui.
ter um entendimento, né, do Kibana, onde fica cada coisa, como trabalhar. O Lens, né, que é uma ferramenta muito boa, onde você vê que você só arrasta, e aí você vai fazendo o ajuste conforme o que você quer, né, demonstrar, tá bom? Eu espero que aqui vocês tirem bastante proveito disso, né? Dá para criar muito mais coisas. Eu vou colocar aqui como aula 6, tá bom? É, um desafio, né? Então vou desafiar vocês, vou colocar alguns outros dashboards ali para vocês criarem, tá bom? Me marquem nas redes sociais, me chamem, me procurem, dúvidas, qualquer outra coisa que vocês possam ter aí, me chamem, tá? Para a gente falar. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, principalmente críticas, né? Porque aí a gente vai evoluindo aqui, tá bom? Essa é a minha primeira experiência, né? Trazendo para vocês aqui um pouquinho, né? Do que eu acredito que vai ajudar quem está iniciando, né? Aqui no canal a gente vai abordar muito mais coisas ao longo do tempo, né? Vamos trazer novidades. Não vamos só abordar Elasticsearch, vamos abordar observabilidade como um todo. Então, vai vir conteúdo de Datadog, vai vir conteúdo de Zabbix, vai vir diversos outros conteúdos, tá bom? Até de IA, a gente vai trabalhar com IA também ao longo do tempo, tá bom? No meu repositório já tem bastante coisa criada, então entre ali, deem uma olhada, né? Usufruam da coisa para o seu dia a dia, tem bastante coisa legal ali que você vai ter diversos insights, né, para utilizar no seu dia a dia. Combinado? Pessoal, se você chegar até aqui, parabéns, né? Então hoje montamos nosso dashboard completo no Kibana, tá bom? Agora, os dados de infraestrutura já contam para mim uma história real, né, uma história de utilização, né? Então eu saí daquela coisa de só ver o dado ali, tendo que fazer filtros na mão, né? E trouxe para algo visual, tá bom? Então, com isso a gente já consegue ver, né, serviços críticos, saúde geral, hosts problemáticos e tendências ao longo do tempo. Ó, ó que espetáculo isso, né? Sem precisar trabalhar com query nenhuma, tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo módulo, tá bom? Vai ter o desafio final, tá? Se daqui a um tempo eu crio de repente uma aula para mostrar esse desafio final para vocês, mas por enquanto eu vou deixar o desafio final mesmo para vocês aí no dia a dia criarem de vocês e me marcarem nas redes sociais ou me chamarem no privado e me mostrar o resultado disso, tá bom? Então, encerramos aqui, né, as nossas 5 aulas. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, né, dessa experiência, tá bom? Vem muito mais por aí, fiquem ligados no canal, compartilhem com aquelas pessoas que você acha que precisa disso, né? Sigam o canal aí, que vai vir muita novidade, tá bom? Eu queria, antes de finalizar, mostrar uma última coisa para vocês, que aí ao longo do tempo eu não mostrei. A gente trabalhou com muita query ali, né? é, Escrita e tal, mas ó, o Kibana ele tem uma questão própria, que é uma linguagem chamada KQL, né? Então vamos aqui, ó, só para a gente ver o KQL, tá bom? Do Kibana e a gente encerra por aqui hoje. Então, ó, vamos no Discover. E veja, Discovery te traz uma linha, né, de tempo de todo o dado, certo? Mas veja, lembra aqueles fios que a gente faz, aquele get, infraroxos e tal? Veja isso aqui, ó, Kibana, né, é, query language, Kibana Query Language, né? Então, ela é uma linguagem, né, textual, né? Então, imagina que você vai consultar coisas é uma linguagem de consulta simples, né, baseada em texto para filtragem de dados. Basicamente é isso que o KQL faz, né? Então, ele filtra, né, dados e não tem opção de agregação, não tem opção de transformação ou classificação de dados, né? É, existe uma outra linguagem do Kibana que é a Lucene, né? Então não confundam, tá? O Lucene ele possui um conjunto de recursos totalmente diferente do que é o KQL, tá bom? Então, quando usar o KQL, né? Imagina que você quer filtrar documentos com valor existente, né? Que o campo existe, que aquele valor existe no campo. Então, corresponde a um valor específico, né? Ou está dentro de um intervalo específico. E aí a gente vai ver isso aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu estou fazendo um filtro aqui, né? Já daquele do meu 1 mês, então eu vou falar assim, ó. Eu quero todos os rostos que tem serviço, né? Igual, olha que legal, ele já te traz aqui todos os serviços, né, ali disponíveis, ó. Então, veja, é muito intuitivo. Então vamos lá, pegar um serviço de database,
And, lembra do and? Olha lá, and, olha lá, o que, que eu quero mais? Status, vou trazer aqui, ó, status, ok? Olha lá, maravilha, coisa linda. Status warm, olha lá, coisa linda. Então você vem aqui, ó, você dá uma olhada por documento, você pode ter o JSON, tá vendo? Do seu documento. Uma coisa bonita também, né? Tá vendo? A gente traz tudo aqui de forma mais simples. Eu quis trazer as queries para vocês lá, porque vocês precisam se acostumar com isso, né? Então, vocês vão ter que usar isso no dia a dia de vocês, não vão fugir. Mas veja que o KQL aqui é uma situação que você condiciona também, né? De maneira simples, fácil, intuitiva. O próprio Kibana traz para você o preenchimento daquilo que você está procurando, né? Então, é outra maneira que a gente tem de fazer uma análise de dados de forma mais simples, tá bom? Pessoal, vou encerrar por aqui, tá bom? Agradeço de coração a cada um de vocês que estiveram aqui comigo durante esse tempo, beleza? Compartilhem o canal, sigam o canal, que em breve tem muito mais, tá bom? Conectou, buscou e achou.